Muito boa tarde. Hoje esta sessão tem um cariz especial por duas grandes razões. A primeira consiste no facto de ter a participação especial do professor Dr. Bruno Trindade, a quem agradecemos a disponibilidade e colaboração, que vai abordar um tema tão nobre e fulcral na construção da identidade de todos e de cada um de nós, nomeadamente aspectos relacionados ao brincar. O professor vai refletir sobre a importância de se disseminar em contexto escolar e familiar uma cultura aprendente sobre o jogo e o brincar, sempre no sentido da promoção do vínculo familiar. Por outro lado, será a última sessão que vamos realizar este ano letivo, no âmbito dos diálogos para uma parentalidade positiva e interculturalidade. Pelo que deixamos aqui uma palavra de apreço a todos aqueles e aquelas que acreditaram neste projeto e que contribuíram para o seu desenvolvimento ao longo deste ano letivo. Foi um grande desafio para todos nós, sobretudo em tempos de pandemia, uma vez que constituiu uma estratégia que o Gabinete de Mediação encontrou para promover a ligação da escola com a família através de uma reflexão conjunta em suporte digital de temas que inquietam a comunidade escolar em geral e as famílias em particular. Todos os vídeos, além de constituírem um património material do Gabinete de Mediação, ficarão certamente gravados na memória daqueles que se envolveram ativamente numa pedagogia do laço, de encontro com o outro, e que se deixaram desafiar no sentido de uma educação e de uma transformação ao longo da vida. Termino com um poema de Miguel Torga, que dedico a todos os alunos e alunas do agrupamento e às respectivas famílias. Brinca enquanto souberes, tudo o que é bom e belo se desaprende. A vida compra e vende a perdição. Aliado e feliz, brinca no mundo da imaginação, que nenhum outro mundo contradiz. Brinca instintivamente como um bicho, fura os olhos do tempo e à volta do seu pasmo alvar, de cabra cega tonta, a saltar e a correr, desafronta o adulto que hás de ser. Muito obrigada e votos das maiores felicidades para todos. Boa tarde. Um agradecimento ao agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins, ao Gabinete de Mediação, desde já o meu muito obrigado, e a todos os elementos da sua equipa também. É um prazer poder partilhar esta temática, a brincoterapia, o brincar, uma ferramenta para promover o vínculo familiar. Desde já um agradecimento, mais uma vez, especial. Vou-vos começar por falar e começar aqui também por partilhar a minha tela, para ser mais fácil vocês perceberem aquilo que eu vos trago para poder abordar estas questões sobre o brincar, sobre a brincoterapia, mas também, sem sombra de dúvidas, como ferramenta educativa e elemento fundamental. Nós hoje em dia falamos e muitas vezes começamos a abordar a questão do acompanhamento, do apoio, da organização, das competências de socialização e cada vez mais nas escolas, no processo educativo, é importante também trabalharmos a sensibilização para as famílias, para estas questões das competências, estas questões da monitorização, mas uma coisa que é clara, a interligação entre crianças, famílias e também as suas respectivas comunidades. É fundamental pensarmos neste processo de construção de desenvolvimento da socialização como uma competência essencial para o futuro, mas também como fundamental para as nossas crianças. E é aqui que partimos nesse sentido, olharmos para as crianças como um processo de desenvolvimento, mas também como atores principais no seu processo de desenvolvimento, onde a questão do lazer, do prazer, a questão da ligação, a questão da conexão, do crescimento e socialização são fundamentais. Por isso é importante olharmos para a forma como nós disponibilizamos e potencializamos a questão do brincar, a questão do espaço lúdico, a educação não formal, de uma forma mais consistente e mais
coerente, e é importante olharmos para a essência do brincar para a criança, mas também a forma como estabelecemos estas conexões entre a relação entre o imaginário e o mundo real, e é aqui que é importante a forma que nós potencializamos o brincar nas crianças, neste processo de aprendizagem, mas também fundamental para que elas possam lidar neste processo de construção com situações de brincar, mas que lhes permita ajudar a desenvolver ferramentas para o futuro na sua relação intra e interpessoal. E é importante também disponibilizar estas ferramentas e estes recursos necessários para as famílias que muitas vezes não passam muito tempo com os seus educandos, com os seus filhos, para poderem potencializar estas ligações e estas interligações humanas cada vez mais fundamentais na nossa sociedade, nas nossas comunidades. Por isso, é importante pensarmos que a brincadeira é uma atividade que é inerente à criança, é fundamental, é importante e é fundamental nesse sentido, porque permite a resolução de ações, ou seja, que resultam desta questão da brincadeira e que permite o desenvolvimento de questões muitas vezes simbólicas, que leva à desconstrução da sua situação também para diferentes papéis neste processo construtivo do desenvolvimento da sua brincadeira, mas também da sua personalidade, da questão de desenvolvimento de regras, na questão de desenvolvimento de valores, mas na questão fundamental que é no seu processo de crescimento. E é importante colocarmos as crianças como sendo os protagonistas nos seus projetos educativos, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, onde é fundamental a questão e utilização da brincadeira, do processo de brincar como brincoterapia, como processo de aprendizagem, onde a componente lúdica, a componente da imaginação, da fantasia, vão possibilitar mais ferramentas de convívio, mais ferramentas de exploração, mas uma coisa que é clara e é fundamental, mais ferramentas de aprendizagens nesse processo construtivo de educação e de motivação também para a escola, e de maior motivação também das suas aprendizagens. Nós hoje em dia deparamos muitas vezes com um menu de atividades para as respectivas crianças, onde muitas vezes tem uma agenda muito mais preenchida que adultos, e é importante olharmos para estes espaços, é importante sensibilizarmos para estas questões as famílias, mas claramente esta questão, os pais muitas vezes não têm tempo para os filhos, e é importante e é essencial também trabalharmos esta questão de consciencialização, estas questões estratégicas, mas uma coisa que é clara, hoje em dia a tecnologia veio sem sombra de dúvidas retirar ou tirar os benefícios do brincar, e é fundamental esta questão da sensibilização, onde a questão do brincar assenta muito e sem sombra de dúvidas nestas questões fundamentais, estas 4 questões: a concentração, a imaginação, a criatividade e a autonomia como processo de desenvolvimento. E isto permite, sem sombra de dúvidas, elementos de aprendizagem fundamentais para o futuro das crianças, como ferramentas para o seu desenvolvimento de uma forma mais consistente e de uma forma mais coerente, e só assim é que vamos também possibilitar melhores cidadãos no futuro. E é fundamental neste sentido. E aqui temos nós, técnicos, um papel importante da questão entre unir e o brincar com menos tempo tecnológico como ferramenta essencial, mas também sensibilizarmos as famílias para estas questões. É importante utilizarmos o brincar como elemento construtivo, mas também estabelecer limites para a questão tecnológica, onde ganhando aqui menos espaço. E é fundamental neste sentido aproximarmos a questão do passado e do futuro na construção de uma infância mais saudável, fomentando aqui a educação não formal e também possibilitar o gosto pela escola, com forma de dinamização de tempos livres, potencializar novos contextos e novos recursos nos intervalos da escola, mas também uma coisa que é clara, que é o desenvolvimento do ser humano, fomentando aqui a questão social, maior diversidade, mais oferta lúdica, mais oferta de lazer, e com isto o desenvolvimento, a questão da recriação como processo de desenvolvimento. E é importante olharmos para estas questões, a aprendizagem, lazer e divertimento, mas também como forma de motivação, mas também é fundamental olhar para estes princípios, potencializar a questão do grau e elevar os níveis de felicidade dos nossos alunos na escola, nestes contextos. O que nos permite, sem sombra de dúvida, estas questões. Permite-nos utilizar a questão dos jogos
como ferramenta de brincoterapia, como ferramenta terapêutica, onde o processo de socialização e inclusão estão cada vez mais patentes, mas claramente que existe outras variáveis que nos vai permitir trabalhar. A questão da cooperação, a questão do respeito, a questão da tolerância, a questão da empatia, da igualdade, mas uma coisa que é clara, vamos permitir, sem sombra de dúvidas, maior desenvolvimento social, educativo e cultural dos nossos alunos, com recurso à vertente mais lúdica e à vertente mais pedagógica, permitindo, sem sombra de dúvidas, trabalhar a questão da sensibilização, do prevenir comportamentos entre o espaço escolar, mas também fora deles, com este recurso, utilizando aqui também nas famílias, mas também permitir um maior desenvolvimento e acompanhamento das respectivas atividades, mas fundamentalmente, e é importante olharmos aqui para o processo de crescimento saudável da criança, de uma forma diferente, de uma forma mais social, com recurso e estabelecer parâmetros ao nível das suas regras, ao nível dos seus valores, mas uma coisa que é clara nos diversos contextos entre o ser, o saber e o saber fazer, com o recurso à vertente lúdica e à vertente pedagógica. E com isto melhorar também o seu desenvolvimento, a sua autoestima e a sua autonomia cada vez mais patentes neste processo educativo. E é fundamental olharmos para o seu desenvolvimento como um todo, como um potencial criativo, mas fundamentalmente pensarmos no desenvolvimento da sua melhoria, tanto âmbito social e educativo, e olharmos para o brincar como uma ferramenta fundamental no seu processo de partilha, no seu processo de alegria, no seu processo de dinamismo, mas claramente no seu processo de vida, no seu processo de envolvimento e de partilha para maior proximidade, para maior relação. E com isto, o que nos vai permitir? Vai-nos permitir maior proximidade entre técnicos, entre famílias, mas também uma coisa que é clara, vai-nos permitir melhor comunicação. E isto é fundamental quando nós muitas vezes falamos em desenvolvimentos, processos construtivos, processos de desenvolvimento de regras, valores, mas uma coisa também é importante trabalharmos e cada vez mais no contexto escolar e também nas suas respectivas famílias, a sua autonomia. E com o recurso do brincar, tanto em casa como na escola, vai permitir maior conexão humana. E com isto vai, sem sombra de dúvidas, permitir maior desenvolvimento das regras e valores, vai permitir também uma cultura de maior crescimento saudável da criança, onde a base assenta na questão do crescimento e maior confiança entre todos os outros elementos, seja de âmbito familiar ou seja de âmbito educativo. E é fundamental olharmos para este processo de desenvolvimento com recurso ao jogo, é sem sombra de dúvidas fundamental, onde aqui a questão dos jogos sejam aplicados tanto em casa como nas escolas, vão permitir também os alunos a questão de desenvolvimento do brincar, desenvolvimento dos jogos, aprendizagens, maior índice motivacionais, mas também uma coisa que é maior integração e também facilita também a questão da desinibição. Isto permite, sem sombra de dúvidas, os alunos mais motivados, mais felizes, mas claramente também ajuda a melhorar as suas coordenações, tanto nível, ou a sua formação a nível de desenvolvimento cognitivo, motor e educativo, também claramente são fundamentais nesse sentido. Potencializando aqui a questão do bem-estar, maior envolvimento, mas também uma coisa que é clara e é fundamental, procurar as soluções e também melhor definir estratégias de intervenção. E é neste sentido em que a brincadeira, com recurso à respectiva brincoterapia, permite criarmos aqui espaço de interação para o espaço familiar, mas também para o espaço educativo, onde claramente vai-nos permitir maior conhecimento também da criança ou do seu filho, mas também maior aquisição de regras, normas e valores, onde possibilita outras variáveis que são fundamentais: a autonomia, a questão sociável, a questão do ativo, a questão do participativo, a questão da espontaneidade, da criatividade, são cada vez mais importantes numa sociedade também fundamental no seu processo de desenvolvimento. E é aqui, quando nós, e eu há pouco referi, que a questão do brincar hoje em dia perdeu a respectiva magia, os pais muitas vezes criam menus de atividades ou pilhas de atividades para os filhos e muitas vezes
só para compensar a falta de tempo. E é importante pensarmos neste processo de construção da brincoterapia, de conexão com o sucesso educativo e social, mas também permitir maior espaço de socialização para as famílias, para as suas crianças, e com isto vai permitir, sem sombra de dúvidas, uma questão que é clara: maior espaço de criatividade, maior espaço de desenvolvimento, mas uma coisa que é clara, também fundamental, é espaço de bem-estar, de felicidade e lazer aos seus filhos, às suas crianças, e é fundamental neste contexto educativo também. E com isto, o papel das famílias cada vez mais é fundamental na construção de hábitos, no estabelecimento da relação e de socialização entre filhos, entre pais, mas é importante olharmos para as suas etapas de crescimento. Muitas vezes, aquilo que vai acontecendo na nossa sociedade é que o processo de crescimento fica muito... os pais não conhecem muito esse processo de realidade de crescimento do seu filho, e é importante eles serem participativos e ativos neste processo de crescimento. E com isto, utilizando aqui, sem sombra de dúvidas, o jogo ou as ferramentas que o jogo possibilita através do brincar, para permitir também um espaço de socialização, um espaço de conhecimento, um espaço de estabelecimento, mas claramente para nós é importante, é um processo de investimento, no sentido de potencializar desenvolvimento educativo, mas também uma coisa que é clara: parametrização e ocupação desse espaço, para não recorrerem tanto à questão tecnológica, para não recorrerem também tanto ao recurso televisivo ou ao telemóvel, cada vez mais recorrente nos espaços, quando estamos a potencializar o lazer ou o divertimento. E com isto, o que é que nos vai permitir, sem sombra de dúvidas, quando fomentamos o hábito do brincar? E isto é importante quando falamos cultivar este hábito. Fortalece a questão da relação, também fortalece os vínculos afetivos e melhora também a relação e a interação entre a família, entre os educadores, mas também é importante pensarmos nestes contextos, que é a estimulação, tanto no espaço de socialização, criativo, da imaginação, o pensamento, a questão da inteligência emocional e afetiva, espaço de reconstrução, muitas vezes entre o perder e o ganhar, e também de a proximidade entre o próximo, e também o reconhecimento das limitações e das suas fragilidades. E isto é importante. Porquê? Porque permite também desenvolvimento de novos desafios. E é fundamental pensarmos nesta questão. E é urgente que a brincadeira é uma coisa séria, deve ser respeitada como ferramenta terapêutica, como ferramenta de desenvolvimento para o futuro. E isto é fundamental, olharmos para estas competências de uma forma séria, de uma forma futura, mas é importante sensibilizarmos para a questão de ação e intervenção destes espaços nas famílias, nas nossas comunidades, como processo de desenvolvimento, para permitir em que se desenvolva mais competências, melhorar o bem-estar dos nossos alunos e dos vossos filhos, mas também melhor qualidade em termos de saúde física e mental, maior estabelecimento de regras e valores, aprender a respeitar, aprender a ouvir, também desenvolver a questão da criatividade e da imaginação cada vez mais patentes no processo educativo. E com isto é fundamental neste desenvolvimento, neste processo. O que nos permite, e uma das grandes sugestões que muitas vezes falo nesta questão, é possibilitar e proporcionar jogos de mesa, jogos de tabuleiro. E isto aqui, o que nos vai permitir? Vai-nos permitir questões de processo de ensino e aprendizagem entre familiares, mas também aprender a perder e a ganhar, trabalhar a questão da concentração, das estratégias, da imaginação e criatividade, mas uma coisa que é clara: estabelecimento de jogos de grupo. Isto cada vez mais é importante quando nós temos estas ferramentas de desenvolvimento e fundamentais para o processo criativo, que é aqui muitas vezes que nós nos centramos nas competências cada vez mais importantes das crianças no processo de socialização. E é importante olharmos para este espaço de convivência, espaço de socialização, mas também um espaço para o desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento emocional e afetivo nestas crianças, nos vossos filhos. E com isto, o que é que nos vai possibilitar, sem sombra de dúvidas, olharmos para a questão da comunicação, para a questão da empatia, no sentido da ajuda, no sentido do respeito, o ganhar ou perder, mas uma coisa que é clara: também resistir à frustração, maior controle emocional, também possibilitar novos desafios e novos limites.
Isto é importante neste sentido, porque nos permite maior desenvolvimento das questões da relação entre a parte de socialização, entre a parte de grupo, entre pais, entre a comunidade escolar, mas uma coisa que é clara, permite uma intervenção mais humanizada ao nível do processo educativo da criança para ser um jovem mais evolutivo e também mais coerente no processo de desenvolvimento. Isto, neste contexto, o que nos permite também nestes contextos, que é possibilitar a questão de prevenir os comportamentos de risco, também a questão da socialização, e isto é importante, se nós promovermos o brincar, o nosso futuro não estará comprometido. E é das ferramentas mais essenciais, porque só assim nós vamos conseguir também potencializar novos contextos ao nível da questão da empatia, da relação familiar, crianças menos ansiosas, crianças menos revoltadas, e isto é fundamental. Quando permitimos o brincar, garanto-vos que as crianças estão muito mais motivadas para a aprendizagem, vão ter as crianças muito mais felizes e aprendem também pela experiência. Nesse sentido, são elementos essenciais para trabalhar a questão da motivação para a aprendizagem depois formal. E estes contextos são fundamentais quando são trabalhados em família, nas escolas e também neste processo. O que nos permite, claramente, desenvolver a questão da participação, a questão da espontaneidade, da imprevisibilidade, da questão da criatividade. E só assim, e isto é fundamental, olharmos nestes contextos, nestas dinâmicas, para potencializarmos mais bem-estar, mais envolvimento, procura de soluções, em que sermos também mais felizes neste contexto. E é importante termos e levarmos estas crianças para estes patamares, para estes níveis. E só assim, sem sombra de dúvidas, vamos ajudar também a permitir que as crianças tenham novas ferramentas, maior nível de desenvolvimento educativo, tanto social, cognitivo e emocional, mas também possibilitar também novas ferramentas, novas ofertas educativas de âmbito escola, mas também de âmbito familiar. E é importante pensarmos neste processo de evolução com métodos de trabalho, métodos de desenvolvimento de competências, para permitir também aprendizagens neste contexto de educação não formal, onde permitam, muitas vezes, ajudarmos as crianças a brincar e que não seja esquecido, e, muitas vezes, as ferramentas mais fundamentais, que é o processo de vinculação ao desenvolvimento de socialização. Mais uma vez, obrigado ao Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, mais propriamente ao Gabinete de Mediação e à professora doutora Cristiana Madureira, um agradecimento especial por vos falar um pouco sobre a importância da brincoterapia, o brincar como uma ferramenta para promover o vínculo familiar. Mais uma vez, obrigado e um agradecimento especial a todos vocês para aplicarem a brincoterapia como ferramenta do futuro no seu desenvolvimento das suas competências de âmbito familiares.